Um homem, ao ausentar-se para longe, chamou os criados e lhes entregou os seus bens. Deu 5 talentos a um, 2 a outro, e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade. Em seguida foi-se logo embora. O que tinha recebido 5 talentos foi negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. O que, porém, tinha recebido um só, foi abrir uma cova na terra e lá escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, regressou o senhor destes criados e os chamou-os a contas. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, vós me entregastes 5 talentos. Aqui estão outros 5 que eu ganhei. O Senhor respondeu-lhe: Está bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nestas poucas coisas, eu te darei a intendência de muitas. Entra na alegria do teu Senhor. Apresentou-se também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me entregastes 2 talentos. Aqui estão outros 2 que eu ganhei. E o Senhor lhe respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nestas poucas coisas, eu te darei a intendência de muitas. Entra na alegria do teu Senhor. Laus tibi Christe. Celebramos hoje na liturgia, da forma extraordinária, a festa de Santo Ubaldo, que foi bispo de uma diocese no centro da Itália, chamada Gubbio, no século XII. E ele se caracterizou por 2 coisas como bispo. Ele era cônego regular, dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Quando jovem decidiu ser padre, tinha muitos bens, né? Ele entregou todos os seus bens aos pobres e à igreja, e depois então foi ordenado sacerdote como cônego regular. Depois foi nomeado bispo de Gubbio e se destacava primeiro pelo seu cumprimento fiel de todos os seus deveres de bispo. Como pastor de Gubbio, levava uma vida extremamente austera, era um exemplo para os seus padres. E, numa época difícil, século XII, na história da igreja, ele cumpria muito bem suas obrigações. E era um exemplo, como bispo na sua diocese. E segunda característica dele é que ele tinha um grande poder sobre os demônios. Ao invocar o demônio, ao invocar o baldo, os demônios fugiam. Ele tinha um grande poder, a presença dele já fazia com que os demônios fugissem. Santo Baldo. A igreja coloca para meditarmos na sua festa o evangelho da parábola dos talentos. Um homem viajou e distribuiu os seus bens para os seus empregados. Distribuiu de modo desigual, cada um de acordo com a sua capacidade e com aquilo que poderia fazer. Na verdade, esse homem aí representa o próprio Deus, que distribui a cada um de nós os dons, para que nós, participando da sua vida, possamos desenvolver esses dons. Notem que aquele homem distribuiu de modo desigual. Por quê? Porque Deus faz todo mundo diferente um do outro. O igualitarismo na humanidade é um mito. É apenas usado como uma arma ideológica para impor
às pessoas um estilo de vida que não existe. Quem prega o igualitarismo, na verdade, não concorda e não aceita o igualitarismo porque quer estar sempre acima dos outros, dando a última palavra. Portanto, o igualitarismo é algo falso. Todos somos iguais pela natureza, porque somos seres humanos, pela dignidade, porque somos filhos de Deus. Todos somos iguais, quanto à dignidade e quanto à natureza. Mas quanto às características, quanto à missão, quanto aos dons, nós somos todos diferentes. E Deus fez assim, para que cada um pudesse, cumprindo a sua missão, tornar o mundo da melhor maneira, de maneira melhor e plausível para se viver. Santa Teresinha começa o seu livro da História de uma Alma, fazendo uma meditação sobre isso. E ela refletia: Senhor, o Senhor criou a bonina do campo, que hoje existe e amanhã logo murcha. E o mesmo Senhor criou a rosa, que é a rainha das flores. Porque Deus não fez tudo rosas? Ou porque Deus não fez tudo boninas? E Teresinha entende logo, na sua reflexão, que todos nós somos flores no grande jardim de Deus. Deus é este grande jardineiro que cuida de rosas, cravos e boninas. Cada uma flor cumpre a sua missão nesse amplo jardim. E é essa diversidade que dá a verdadeira beleza do jardim. Tanto uma como outra é importante para Deus, e tanto uma como outra tem a sua função no jardim. Essa é a reflexão de Teresinha. Assim também somos nós do mundo. Deus nos criou de modos diferentes, de modos desiguais, nós somos desiguais uns dos outros. Cada um tem uns talentos diferentes. Uns têm um jeito para música, outro para estudos, outros para cuidar de artesanato, de coisas manuais, outras de coisas mais intelectuais. Dos intelectuais, um mais para a área de humanas, outro para a área mais de exatas, outros para áreas mais de biomédicas, e assim por diante. Cada um tem jeito para uma coisa, porque Deus criou cada um para uma coisa diferente. O que seria do engenheiro se não houvesse o servente de pedreiro, que é importante e necessário? O que seria do pedreiro se não houvesse o arquiteto que fizesse o desenho, que estudasse para que as coisas tivessem harmonia na sua composição? O que seria do dó se não houvesse o lá, se não houvesse o si, se não houvesse o sustenido ou o bemol? Quer dizer, tudo em conjunto forma uma grande harmonia. Deus é, pois, este grande maestro, não só o Criador, como o grande maestro do universo, que governa todas as coisas para que todas as coisas alcancem um fim. Por isso Deus nos fez diferentes. E Deus nos chamou a cada um para uma missão. Deu-nos uma vocação. E o que é a vocação? A vocação vem do verbo latino que significa vocare, que significa chamar. Portanto, a vocação é um chamado de Deus. O primeiro chamado de Deus é o chamado à vida. Deus nos criou para a vida biológica e a vida sensível e a vida racional. Mas, mais do que isso, Deus vai nos chamar também para a fé. É o chamado ao cristianismo, o chamado à fé. É esse chamado que Jesus faz quando diz: vem, segue-me. Não fostes vós que me escolhestes, e eu que vos escolhi. E quando Deus nos chama para a vida de fé, nos chama para a igreja, Deus nos dá nessa vocação uma missão: sede santos, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. De modo que o primeiro chamado, a primeira vocação de todo cristão é a vocação à santidade. Por isso toda a obra da igreja,
toda obra pastoral, toda a estrutura que existe na igreja, como diz o próprio São João Paulo II, né, na sua carta Novo Milênio in Neunte, né, lá do ano 2001, 2002, lá no início do terceiro milênio, ele diz: todos nós somos chamados à santidade. E toda obra pastoral só tem um fim, a santidade, levar as pessoas à santidade. Então, todo esse trabalho que eu faço aqui, que o coral que faz me ajuda, que a equipe técnica faz, todo esse trabalho que nós fazemos na igreja, seja na cúria diocesana, seja no tribunal eclesiástico, seja a obra de caridade social, de ensino, escolas católicas, universidades católicas, seminários, congressos, tudo só tem um fim, que é a santidade, levar a santidade, fazer que as pessoas se tornem santos. Porque tem a palavra de Deus para sermos santos, porque tem os sacramentos para nos santificar, porque a presença de Cristo na igreja, seja na Eucaristia, seja na sua palavra, seja no próprio sacerdote, é para nos santificar. Essa é a vocação básica e primeira, a santidade. Todos nós devemos, evidentemente, atender a esse chamado. O Papa dizia, o Papa São João Paulo II, quando uma criança é batizada e o padre pergunta: querem ser batizado? Como se o padre perguntasse: querem ser santo? É uma vocação, há vocações específicas. A vocação matrimonial, para ser esta presença no mundo, desta grande realidade que é a união de Cristo com a sua igreja, porque o matrimônio faz isso, é uma aliança entre um homem e uma mulher, que significa e é participação desta aliança que Cristo faz com a sua igreja. E o matrimônio, formando famílias do mundo, faz com que o mundo seja cristianizado nas diversas atividades, começando dentro de casa e depois na sociedade. Outra vocação, a vocação da vida consagrada, seja no sacerdócio, seja na vida religiosa, né? E depois outras vocações que há no mundo dentro desse âmbito, vocação para uma profissão, para um estado de vida, para uma missão específica no mundo. O importante é que cada um vive essa missão de acordo com o chamado de Deus. Deus me chamou para isto, eu vou viver assim, porque Deus quer estabelecer comigo a comunhão dessa forma. Então, Deus me diz como Ele quer se comunicar comigo. Então, Ele faz através do chamado, da vocação. Ele quer se comunicar comigo sendo sacerdote, quer se comunicar comigo sendo mãe, sendo pai, sendo esposo, sendo esposa, e por diante. O importante é nós pegarmos esses talentos que Deus nos deu e fazermos render. Não fazemos como aquele terceiro homem da parábola que teve medo, foi preguiçoso e enterrou os talentos. Tem gente que é assim. Tem tantos dons, mas enterra tudo. Joga fora. Mas esses dons foram dados por Deus para você colocar a serviço dos outros, não importa. Enterra tudo por causa da preguiça. Por causa da preguiça. É incrível. Tem gente que é tão preguiçosa que quando dá vontade de trabalhar, deita para poder ver se a vontade passa. Porque tanta preguiça que tem. Então, essa preguiça não é só preguiça física, mas preguiça mesmo. Aquela moleza, aquela coisa que não sabe o que fazer da vida. E Deus deu tanta graça, deu tantos dons. Então, vamos descobrir qual é a vocação. Santo Baldo, de que eu falei no início, ele mostra de modo muito simples. Chamado para ser sacerdote, ele foi bom sacerdote. Depois foi escolhido para ser bispo, foi um bispo que cumpriu as suas obrigações da melhor maneira possível. Pronto. Isso fazia com que os demônios fugissem dele. Está vendo? Exatamente porque ele cumpria a sua missão, a sua vocação. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que cumpriu também a sua vocação, e disseis aqui a serva do Senhor, que ela interceda por nós para que nós estejamos atentos a este chamado de Deus e digamos o nosso sim. Sim, Senhor, aqui estou. Fala, Senhor, teu servo escuta. Estou aqui para fazer a tua vontade. Amém.